Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E conforme prometi, o vídeo de hoje é para falar de um período pós a reversão dos meus pés. Como eu falei para vocês, ainda sobre os pés, né? Como eu falei para vocês, o processo aconteceu aos 10 anos de idade. Dentro de um ano, eu comecei a pisar da forma convencional com meus pés. E aí eu achei que já estava na hora de eu começar a ajudar os meus pais. Então, naquela época, quando eu tinha 10 anos, há 40 anos atrás, costumavam muito as pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor pegar crianças para ajudar em casa, cuidar de criança ou até ajudar nas atividades domésticas mesmo. Então, eu comecei indo para a casa de uma madrinha minha. Eu fui para a casa da minha madrinha, fiquei lá, faz muito tempo, então não me lembro quanto tempo passei. Eu sei que minha mãe deixava com pessoas da confiança dela, da extrema confiança dela, e ela deixava, apesar de não ser alfabetizada, minha mãezinha, ela tinha sempre a preocupação de perguntar se as pessoas iam permitir que eu estudasse. A resposta sendo sim, ela deixava eu ir. E eu, espírito aventureiro, gosto de viajar, já gostava de viajar até hoje. Eu acho que no meu subconsciente eu queria me recuperar, já para eu não ser tratada como incapaz, para eu poder sair, fazer minhas coisas, viajar. E assim foi. Minha mãe deixou eu ir para Natal, para a casa de uma madrinha minha. Eu não me lembro quanto tempo passei lá, porém eu passei um tempo. E minha madrinha, assim, conforme prometeu, chegou lá, ela foi procurar a escola para mim. Não encontrando, não sei o porquê, se não encontrou perto, não me lembro. Mas eu fui estudar como tipo uma pessoa me dando aula de reforço, dava a outras crianças e a mim. Então eu fiquei lá, não lembro o tempo, como já falei, e depois tive que voltar para casa. O meu maior problema do atraso escolar era porque quando eu estava estudando, se acontecesse alguma coisa, não estava dando mais certo, eu me desgostava ou as pessoas se desgostavam de mim, eu tinha que voltar para a casa dos meus pais, não é? E aí aquele ano já estava comprometido. Nem sempre dava certo para recomeçar, porque às vezes saía de uma, aí já ia para outra, e assim foi. Sei que quando corri atrás do meu prejuízo, eu fui fazer um curso chamado Educação Integrada, onde eu estudava primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Naquela época era assim, que chamava-se o primário. Hoje é ensino fundamental 1. E aí depois, terminando esse, só para falar dos estudos, eu fui fazer supletivo, fazer o ensino fundamental 2, naquela época denominada de ginásio. Eu fiz em 2 anos. Em um ano só fiz português e matemática, que são as disciplinas mais complexas, né, que requer mais uma carga horária maior, mais esforço, uma atenção maior, não que as outras não tenham. E em outro ano eu fiz as demais, que compunha a matriz curricular desse segmento. Mas isso, eu falando assim, parece que era tudo bonitinho, terminava um, seguia outro. Não. Existiam as pausas, porque às vezes eu tinha que voltar para casa, e como vocês já sabem, eu morava num sítio onde não tinha escola. E naquele tempo não tinha esse aparato, esse apoio todo vindo das prefeituras, de transporte, sabe? Naquele tempo os pais tinham que arcar com o deslocamento, e meus pais não tinham condições para isso. Nem os meus, nem os de muitos, né? Aí eu fui para João Pessoa para ficar com as tias minhas. Eu tinha 2 tias que moravam em João Pessoa, hoje uma já falecida, a outra ainda mora lá. E elas me levaram para João Pessoa, porque minha mãe é da Paraíba. Aí minha mãe levava a gente para uma cidade do interior da Paraíba visitar os parentes. E ela
lá eu ficava, me leva para João Pessoa, e elas me levaram. Eu trabalhei também uns anos lá. Eu sei que eu fiz 15 anos em João Pessoa, numa casa de família. Eles até fizeram um bolinho para mim. Eu cuidava de criança. Cuidava de uma criança que, inclusive, o nome da minha filha mais velha, Juliana, foi inspirado nessa criancinha que eu cuidei. Então, gente, eu não vou poder entrar em muitos detalhes, senão o vídeo fica muito longo. Em João Pessoa, eu não lembro de ter estudado, apesar de ter passado anos, bastante anos lá, porque eu fui, acho que com 12 ou foi 13, e eu fiz 15 anos lá. E eu sempre vinha em casa visitar, não é? E assim, nessa época, não era, muita gente não pagava, só dava comida, roupa e escola quando dava, né? Levava para a escola. Mas assim, gente, não foi só... eu sou grata porque, apesar de trabalhar assim, em casa de família, de babá, eu também pude, em muitas das casas, estudar. Eu peguei muita gente boa, mas eu também peguei gente que, assim, vou dar um exemplo para vocês verem como é a dificuldade. E eu agradeço a Deus por não ter precisado das minhas filhas irem. Teve uma casa que eu peguei que isso me marcou muito, que eu não comia da comida do dia, da comidinha fresca feita no dia. Apenas a carne, né? Porque a carne não costumava sobrar. Aí eu comia a do dia, mas o restante, feijão, arroz, era tirado da geladeira e eu comia. Isso foi uma coisa que me marcou muito, que eu não esqueço nunca desse tratamento. Outra coisa que me marcou muito, e é mais um motivo para eu deixar aqui um alerta para as pessoas que até onde esse vídeo chegarem, que têm filhas que trabalham, vocês fiquem sempre perguntando como é que é, porque eu sofri muito assédio de patrões. E assim, sempre que eu ia dizer, eu me sentia muito só, sem o apoio. Quando eu resolvia contar, muitas vezes eu escondia, porque quando eu comecei a ver que sempre a ruim era eu, a errada era eu, sempre eu que me prejudicava, eu que tinha que ir correr atrás de já ir para outra casa, porque sempre a corda só arrebentava para o lado mais fraco. Então, gente, sofri muito assédio, peguei muita gente boa, muito patrão bom, mas também peguei patrões que assediavam, se aproveitavam. E quando eu dizia às esposas, elas ou me botavam para fora do trabalho e muitas vezes cortavam as relações. E assim, eu guardava aquilo comigo, era uma coisa que me envergonhava de contar, principalmente quando não tinha o apoio, né, da família, como eu lembro de uma que eu contei, que nem a mãe, a sogra, tudo se voltaram contra mim, dizendo que era mentira, ele também dizia que era mentira, e eu tive que sair dessa casa já para outra casa para trabalhar, que uma colega minha arrumou. E assim, gente, foi muito tempo assim. Trabalhei em João Pessoa. Em João Pessoa não me lembro de ter passado por assédio, mas em Natal eu passei por assédio, em Brasília eu passei por assédio, sabe? E assim, eu não vou contar todos os detalhes aqui para não ficar cansativo, mas todo o tempo eu estudando e sempre sonhando que um dia eu ia ter uma vida melhor, Jesus ia me abençoar com dignidade. Quando eu vim para Natal, de João Pessoa para Natal, eu também trabalhei em casa de família. E eu comecei a estudar e eu decidi que nada mais ia atrapalhar, interromper meus estudos. Eu estava trabalhando em uma casa, levei já com minha filhinha, Juliana, que eu já tinha ido para Brasília, morado lá, me relacionado, o relacionamento não deu certo, eu vim embora. Aí eu fui para Natal, fui de novo para Natal, deixei minha filha com minha mãe, aí não aguentava a saudade, aí consegui uma casa que disse que eu podia levar. Porém, nessa casa, o meu patrão, eu fui sair um dia para comprar um coentro, e o meu patrão deu uma palmada na minha filhinha.
na minha filha mais velha. Não foi coisa que ela contou, porque ela ficou chorando muito, ela tinha um gênio forte, ela ficou chorando muito para ir comigo no mercado em comprar eu lembro até o que era, comprar um coentro. E quando eu cheguei, ela estava ainda chorando e eu peguei ela para dizer, mamãe já chegou, e eu percebi a marca de uma mão na coxinha dela. E aquilo, gente, me cortou o coração. Eu perguntei para ela o que foi, isso, aquilo. Eu só perguntei o que foi e quem foi, porque eu queria saber, ouvir da boquinha dela. Eu sabia que era uma palmada, eu queria saber de quem tinha batido, se tinha sido minha patroa ou meu patrão. Ela falou, foi titio, que ela chamava titio. E aí eu decidi que a saudade podia ser grande, mas minha filha não ia passar por maus tratos. Isso eu estava com ela lá porque precisava estar perto dela e eu também queria estudar. Não queria voltar para o interior antes de concluir meu estudo, que já era o ensino médio, o magistério. Aí eu resolvi, não, isso aí foi a gota d'água. Eu voltei para casa, para o sítio. Meus pais ainda moravam naquele sítio lá, que eu sempre mostro aqui para vocês. E eu decidi, mamãe, ela vai ficar aqui, contei a história e eu vou ficar vindo quando der de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias, vou mandar as coisas para ela, alimentação. E assim eu fiz. E assim eu concluí o magistério e não deu certo mais nessa casa. Eu saí porque eu não ia ficar numa casa onde a pessoa maltratou uma criança, minha filha. E aí, quando eu saí, eu fui para a casa de um tio que eu descobri que tinha em Natal, que meu pai saiu muito cedo da cidade dele e tinha uns parentes de Natal, eu procurei, encontrei e fui para lá. Eles me acolheram muito bem e lá eu pude ficar lá. Eu não era empregada de lá, eu era uma sobrinha, prima que estava lá para estudar, mas também eu ajudava. Eles me ajudavam me dando casa, comida, roupa lavada, claro que eu lavava, né? E eu ajudava eles fazendo as coisas e no horário de estudar eu ia estudar. E assim eu concluí, mas graças a Deus, pela providência de Deus, deu tempo de concluir. Mas em meio a graça, Deus é grande, em meio a essa estadia lá no meu tio e também estudando, né? Isso ainda era o supletivo. Eu fiz o supletivo no meu tio e ainda dei entrada no ensino médio morando com meu tio. Eu morei para mais de ano lá. Aí, acho que mais de 2 anos. Aí, um dia eu fui levar um material para fazer exame lá num determinado lugar, laboratório, e eu passei em um hotel. Chamava-se Hotel Tirol. Inclusive, esse hotel não existe mais. No lugar dele tem um prédio muito grande chamado Tirol Way, e que eu até lamentei muito porque foi meu primeiro emprego sem ser em casa de família. E, gente, quando eu ia vindo embora, deixei o material, vim embora para a parada de ônibus, tocou no meu coração de eu perguntar se ali não tinha vaga. E eu perguntei, e eu entrei, o gerente me atendeu, disse, eu queria saber se aqui não tem nenhuma vaga para trabalhar. Ele disse, deixa eu entrar ali. Aí ele entrou, voltou e me disse, tem uma vaga, mas eu acho que você não quer. Depois ele me disse que achou que eu não queria, porque ele me achou com boa aparência, novinha, e achava que eu não ia querer. Só que era tudo que eu queria, porque eu já vinha assim, só tinha trabalhado em casa de família. Meu sonho era trabalhar fora, sair para trabalhar, sair, voltar de noite, sabe? E dizer que ia para o trabalho sem morar, porque a maioria das casas, eu morava nas casas, porque meus pais eram do interior. Então, gente, quando ele saiu, ele disse, tem uma vaga, mas eu não sei se você vai querer. Eu disse, eu quero, seja o que for, eu quero. Ele disse, é para camareira. Eu disse, quero. Ele disse, pois vem amanhã. Gente do céu. Essa noite era como se eu tivesse, acho que, ganhado na loteria. Era como se eu tivesse passado num curso muito bom numa Universidade Federal. E eu não dormi. Eu não consegui pregar o olho, como dizemos aqui. Não consegui dormir nessa noite de felicidade. E no outro dia eu estava lá. Resumindo, porque eu acho que o vídeo já tá bem longo, mas eu quero contar de uma só vez essa parte da minha história. Eu fui de manhã, né? Eu trabalhei 1 mês de camareira. Quando foi com 1 mês, eles me promoveram para trabalhar no café da manhã. E eu fiquei
esse hotel tinha a fama de melhor café da manhã do Nordeste, Hotel Tirol. E aí eu fui fazer tapioca, eu fui para o café da manhã, eu fiquei no setor que fazia tapioquinha na hora, para os hóspedes. E aí também só passei um mês nesse café da manhã. Com um mês me chamaram, perguntaram qual era o meu grau de estudo, eu disse que estava cursando o ensino médio, e eles me chamaram para ser auxiliar de escritório. Mas na verdade eu não trabalhava dentro do escritório, eu fui fazer trabalho interno. Eu levava as faturas para as empresas que mandavam os hóspedes, e eu também fazia cobrança e eu ia para os bancos. E eu passei 8 anos nesse trabalho, eu fiquei muito feliz. Trabalhei lá e continuei estudando, né? Continuei no meu ensino médio. Aí, graças a Deus, Jesus nunca falha, Jesus é bom o tempo todo. E quando teve uma crise lá, né? Essas crises que tem de vez em quando, eu não sei se foi naquela mudança, não me lembro se foi na mudança do real para o Cruzeiro Novo, não me lembro. Eu sei que era em 98 para 99, eu fui demitida, mas graças a Deus eu tinha já concluído o magistério. E aí eu fui para casa, fui para minha casa dos meus pais, fiquei lá, relaxando um pouco, né? Foi um balde de água fria, ficar desempregada, parece que meu mundo caiu. Porém, quando o tempo passou mais uns dias, eu entendi o porquê. É porque Deus tinha coisa melhor para mim. Aí eu fiquei lá, fiquei na casa dos meus pais. Aí veio um concurso, teve um concurso na minha cidade, aqui em Lagoa de Velhos. Eu fiz o concurso, passei numa colocação boa, se não me engano, 5º lugar de 9 vagas. Aí comecei a trabalhar, depois teve outro na cidade vizinha, a cidade polo aqui da nossa região, São Paulo do Potengi. Eu também passei, isso eu estudava no maior sacrifício. Aqui tem muito pernilongo, sempre teve. Eu estudava debaixo de um mosquiteiro, sentada, sem apoio nas costas, com a minha segunda filhinha comigo. Quando eu acordava, ela acordava de manhã primeiro, porque eu rabiscava minhas gramáticas, sabe? E assim eu consegui passar no segundo concurso. E graças a Deus fiquei aqui com elas. A minha mais nova já tem 20 anos. E eu estou aqui, perto de me aposentar, grata a Deus. E feliz porque não baixei a cabeça para tudo que passei. Não fui ficar assim, foi ruim, foi. Deixou marcas negativas, deixou. As dificuldades, deixou. Mas não foi motivo para eu me acomodar e parar de buscar a melhora para mim. Então, gente, nesse meio tempo também, depois de ter trabalhado no Hotel Tirol, eu também tive que trabalhar, ainda voltar em casa de família, na gravidez todinha da minha filha mais nova. Por incrível que pareça, as minhas gravidezes, eu estava em casa de família, da primeira em casa de família em Brasília, da segunda em casa de família em Natal. Essa de Natal, da minha gravidez, da última gravidez da minha segunda filha, fui tratada muito bem. Com um tempo eu levei também minha filha, porque eu sentia falta mais ela, de ficar mais com ela. Ela era tratada bem, entre aspas, porque também trabalhava, ajudava, né? Ajudava a fazer as coisas, mas não tinha mal nisso não. Porque muitas vezes, quando a gente ensina nossos filhos a trabalhar, eles não caem em determinadas coisas. Então, gente, isso, não era uma exploração, ela ajudava a fazer as tarefas domésticas quando não era no horário do estudo dela. E assim, graças a Deus, hoje eu estou aqui, tive condições de, dentro da medida do possível, dentro das dificuldades mesmo assim, criei ela sem as presenças dos pais, mas graças a Deus, uma é formada em pedagogia, é uma ótima profissional, e a outra está batalhando aí para entrar num curso que ela gosta. Inclusive hoje quando eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia que estou gravando esse vídeo, ela passou em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porém não sabe se vai cursar porque ela quer se dedicar mais para fazer o curso que ela quer. Então é isso, gente, não baixar a cabeça, não se deixar levar pelo bullying que você sofre, pelo assédio que você sofre, pela discriminação.
o sotaque. Meu sotaque, quando eu cheguei em Brasília, foi motivo de graça. Quando eu cheguei em Natal, bem matutinha, riram muito de mim, das coisas que eu não sabia. Mas eu superei tudo e hoje estou aqui dando esse testemunho para vocês, agradecendo a vocês por me assistirem, pedindo um like de vocês, que vocês compartilhem para chegar a mais gente. E desejo a vocês um ótimo dia, um ótimo final de semana. Desejo a vocês saúde, que se cuide, que se livrem de tudo quanto for ruim, desse vírus, e vamos viver em paz, buscando o nosso melhor, dar e receber. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.